Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Carter, 28 anos, uma jovem americana estilosa e ambiciosa, acabará de chegar a Dubai. Ela sempre sonhou em viajar, conhecer pessoas extraordinárias e viver uma vida diferente da rotina monótona que conhecera em Nova York. Ela era brilhante, independente e possuía aquela rara mistura de beleza natural e determinação silenciosa. Naquela noite, ela participaria de uma luxuosa festa de gala organizada para a elite da cidade, uma noite em que dinheiro, poder e mistério se misturavam em uma dança brilhante. O palácio onde o evento acontecia brilhava sob lustres de cristal. Suas paredes eram adornadas com tapeçarias raras e o ar perfumava com uma delicada mistura de jasmim e âmbar. Samantha, usando um vestido branco marfim que parecia capturar a luz de cada lustre, atraiu a atenção de todos. Mas ela não notou ninguém, absorta pela magia do lugar e pela emoção de finalmente estar naquele mundo de luxo. Foi então que ela encontrou o olhar de Amir Al-Fahd. Imponente e elegante, ele tinha uma aura misteriosa que poucos conseguiam ignorar. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência e poder, e seu sorriso parecia prometer tudo o que Samantha sempre sonhara: segurança, riqueza, paixão. Ele se aproximou confiante, estendeu a mão e disse com uma voz suave, mas firme: "Sou Amir Al-Fahd. Esta noite espero que me permita tornar este momento inesquecível." Samantha sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo magnético nele, uma presença que chamava a atenção sem esforço. As conversas fluíam naturalmente, passando de assuntos leves a confidências surpreendentes. Amir parecia entendê-la como ninguém jamais entenderá. A noite avançava e cada momento passado com ele reforçava a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. Então veio o pedido de casamento. Não depois de semanas de namoro, mas naquele momento mágico, quase surreal. Amir, com uma mistura de solenidade e confiança, disse: "Samantha, sei que acabamos de nos conhecer, mas estou convencido de que você é a pessoa que eu procurei a vida toda. Você aceitaria se tornar minha esposa?" Samantha, surpresa, sentiu o coração disparar. Parte dela queria resistir, lembrar-se de que acabará de conhecê-lo, mas outra parte, embalada pelo luxo, pela admiração e pela sensação de ser compreendida como nunca antes, disse sim. Ela não fazia ideia de que esse sim selaria seu destino, pois Amir não era apenas um bilionário carismático. Ele era um homem cujos segredos eram tão perigosos quanto sua fortuna imensa. Por trás do charme e das joias brilhantes, havia um plano mortal, uma trama cuidadosamente planejada que garantiria que Samantha não vivesse para desfrutar daquele casamento. Mal sabia ela que no dia seguinte, sua vida seria interrompida no que parecia um conto de fadas, mas na verdade era uma armadilha orquestrada pelo mistério e pela ganância. A cortina caiu naquela primeira noite de núpcias, mas o verdadeiro drama estava apenas começando. A manhã amanheceu sobre Dubai com uma luz dourada banhando o palácio de Amir. Samantha Carter, ainda sob o feitiço da noite anterior, acordou em um quarto que parecia ter saído de um sonho. Cortinas de seda cobriam a cama, flores exóticas pontilhavam o quarto e janelas imensas ofereciam uma vista estonteante da cidade. Ela se sentia uma rainha, mas, lá no fundo, uma vozinha hesitante começou a sussurrar: "Tudo isso é real?" O casamento tinha sido espetacular. Os convidados foram cuidadosamente selecionados entre os círculos mais poderosos dos negócios e da política. Vestidos cintilavam, joias reluziam e gargalhadas ecoavam pelos vastos salões do palácio. Samantha, trajando seu vestido branco bordado com diamantes e pérolas finas, era o centro das atenções. Cada sorriso que recebia fazia-se sentir em um conto de fadas, mas ela não conseguia deixar de notar o olhar calculista de Amir. Amir Al-Fahd, charmoso e elegante, parecia perfeito para todos. Ele pegou a mão dela com uma gentileza surpreendente, sussurrando palavras que fizeram seu coração bater mais rápido. "Você é incrível, Samantha. Este casamento é apenas o começo da nossa vida juntos." Ela pensou ter ouvido sinceridade em sua voz, mas por trás daquele sorriso escondia-se uma verdade que ninguém poderia adivinhar. O banquete de casamento foi suntuoso. Pratos raros do mundo todo, servidos por dezenas de criados impecavelmente uniformizados. Samantha saboreou cada garfada, fascinada por aquele luxo que jamais imaginara experimentar de perto. Mas apesar das risadas e da conversa animada, ela sentia uma sutil tensão no ar, como se cada gesto, cada palavra, fosse orquestrado para impressionar e controlar. Depois do jantar, Amir a conduziu a um terraço com vista para a cidade iluminada. A brisa leve fazia seus cabelos castanhos dançarem, e as luzes de Dubai brilhavam como estrelas abaixo.
Ele a encarou intensamente e disse: esta vida que estamos começando, Samantha, não será como nenhuma outra. Você estará protegida, mas lembre-se, o mundo em que vivo está cheio de perigos que você nem imagina. Samantha sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas interpretou-o como excitação, não como perigo. Agarrou-se à ideia de que o amor e a beleza daquela noite seriam suficientes para protegê-la. Ainda não sabia que aquele casamento suntuoso e reluzente era apenas um véu destinado a mascarar uma conspiração mortal. O destino, cruel e silencioso, já começara a traçar o seu curso, e a primeira pedra desta tragédia acabará de ser lançada. Naquela noite, Samantha adormeceu nos braços de Amir, acreditando ter encontrado a perfeição. Mas por trás do sorriso do marido, a armadilha se fechava lentamente, invisível, silenciosa, pronta para atacar ao amanhecer. O sol nasceu sobre Dubai, iluminando o palácio de Amir com uma luz brilhante, mas Samantha não sentia mais a mesma magia da noite anterior. A perfeição da noite anterior já parecia frágil, como se um véu escuro tivesse se esgueirado por trás das joias douradas e brilhantes. Ela desceu para o salão principal, onde os criados se ocupavam silenciosamente, cada um obedecendo às ordens invisíveis de Amir. Amir a cumprimentou com um sorriso encantador, mas desta vez havia uma frieza sutil em seus olhos. Você dormiu bem? Perguntou ele com uma voz suave, quase mecânica. Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele parecia perfeito, mas ela começava a notar detalhes estranhos, os olhares trocados entre os criados, a velocidade com que Amir analisava cada movimento, cada gesto. O café da manhã foi servido em uma sala iluminada, decorada com flores raras e porcelanas finas. Samantha tentou aproveitar o luxo, mas sua mente estava em alerta. Ela notou que alguns dos hóspedes que haviam chegado no dia anterior pareciam excessivamente educados, quase interessados demais em cada reação dela. Uma preocupação incômoda se instalou em seu estômago. Após a refeição, Samantha perguntou a Amir se poderiam dar um passeio pelos jardins do palácio. Amir concordou, mas com um sorriso fraco e enigmático. Enquanto caminhavam entre as fontes e os caminhos ladeados por palmeiras, Samantha tentou abordar assuntos leves, fazer piadas. Mas cada palavra parecia passar despercebida sem realmente alcançá-lo. Então, no momento de desatenção, ela notou um arquivo ligeiramente aberto sobre a mesa de Amir. Curiosa e preocupada, aproximou-se e leu algumas linhas. Eram documentos financeiros e jurídicos complexos, mas algumas frases se referiam a acordos post-mortem e cláusulas de seguro relacionadas a ela, Samantha. Seu coração apertou. Teria sido um erro? Um mal-entendido? Ela decidiu confrontar Amir naquela mesma noite. Na suntuosa sala de estar, cercada por lustres brilhantes e tapetes orientais, ousou perguntar: Amir, por que esses documentos? O que significam? Amir olhou para ela com um sorriso intacto, mas seu olhar agora era frio e calculista. Samantha, algumas coisas estão além da sua compreensão. Você está protegida, mas algumas verdades são pesadas demais para serem reveladas tão cedo. Essa resposta, em vez de tranquilizá-la, amplificou seu medo. Samantha compreendeu que por trás do luxo e da sedução, um perigo invisível a cercava. Uma parte dela queria fugir imediatamente, mas se sentia presa pelo espanto, pelo apego e pelo medo de acreditar que havia interpretado mal os fatos. Ao cair da noite, Samantha adormeceu com um peso no coração. O palácio ainda brilhava, mas as luzes douradas não conseguiam mascarar a crescente sombra da verdade. Ela ainda não sabia que naquela noite havia acabado de trilhar o caminho que a levaria inexoravelmente a um destino trágico. Na manhã seguinte, Samantha acordou com uma sensação estranha, como se o próprio ar carregasse um aviso silencioso. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas de seda, mas, em vez de aquecer seu coração, realçava uma preocupação que ela não podia mais ignorar. Ao retornar ao salão nobre, avistou Amir atrás de sua mesa, examinando documentos que pareciam mais numerosos e secretos do que no dia anterior. Intrigada e apavorada, Samantha se aproximou e, desta vez, ousou investigar um pouco mais a fundo. Entre os arquivos financeiros e as cartas comerciais, encontrou um caderno de couro preto. O que ela leu a fez recuar. Cada página parecia detalhar sua vida, seus hábitos, seus amigos, sua família, mas, acima de tudo, planos específicos para ela e para aquele casamento. Frases como: certifique-se de que a esposa entenda seu papel e então, neutralize o risco. E procedimentos a seguir no dia seguinte à cerimônia, a fez tremer. Ela acabará de descobrir que seu casamento não era um ato de amor, mas uma armadilha orquestrada com frieza e precisão. Com o coração disparado, Samantha tentou manter a calma. Ela sabia que precisava confrontar Amir, mas o medo visceral a paralisava.
Quando ele entrou na sala, seu olhar sombrio pousou sobre ela. Você encontrou meus documentos, disse ele simplesmente como se fosse óbvio. Samantha, com as mãos trêmulas, ousou perguntar: por quê? Por que tudo isso? Amir se aproximou lentamente, cada movimento calculado, cada gesto imbuído de uma autoridade silenciosa. Samantha, você é inteligente e linda, mas no meu mundo, tudo tem um preço. Este casamento não é o que você pensa. Existem regras, alianças e perigos que você não consegue entender. Sua segurança depende de mim. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A verdade agora era clara. Ela não era amada. Era apenas uma ferramenta em um jogo que nunca aceitara. Mas em vez de se resignar, uma mistura de raiva e coragem começou a crescer dentro dela. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de sobreviver, de frustrar aquele plano antes que fosse tarde demais. Aquele dia que deveria ser o primeiro de sua felicidade, tornou-se o início de uma luta por sua vida. Samantha compreendeu que cada sorriso, cada palavra doce de Amir, não passava de uma fachada para mascarar uma trama sinistra. E no fundo sabia que o tempo estava contra ela. A armadilha já estava armada e ela precisava agir antes que o destino a atacasse. Enquanto o sol se punha sobre Dubai, Samantha estava no terraço contemplando a cidade cintilante lá embaixo. Sentiu uma onda de urgência, uma determinação renovada. Não seria uma vítima. Mas ainda não fazia ideia de até onde Amir iria para realizar seus planos. A noite caíra sobre Dubai, envolvendo o palácio de Amir em um véu de escuridão e mistério. Samantha, sem conseguir dormir, caminhava pelos vastos e frios corredores de mármore. Cada passo ecoava no silêncio opressivo. Sua mente repassava a verdade que descobrira. Amir planejara algo terrível para ela. Finalmente, ela decidiu confrontá-lo. Entrou no escritório de Amir, onde ele a esperava, sentado atrás de sua imensa e preciosa mesa de madeira. O olhar fixo nela com aquela intensidade gélida que não deixava espaço para o medo. Amir, eu sei de tudo, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Amir ergueu os olhos com um leve sorriso nos lábios. Você descobriu meus documentos, confirmou calmamente, como se fosse uma mera formalidade. Samantha, você precisa entender, no meu mundo, existem regras que você não consegue entender. Regras. Samantha gritou, sua raiva aumentando. Vocês estavam falando de amor ontem à noite, e era tudo mentira? Amir levantou-se lentamente e se aproximou. Amor. Sussurrou, nem sempre é o que você pensa. Na minha vida, lealdade, poder e sobrevivência vêm em primeiro lugar. E às vezes, sacrifícios precisam ser feitos. Samantha sentiu o coração apertar. Cada palavra, cada gesto, revelava a frieza implacável do homem que ela julgava conhecer. Mas apesar do medo, ela se recusou a ceder. Não serei um mero instrumento em seus planos, disse ela com a voz vibrante de coragem. Eu vou superar isso, e você não me aceitará. Amir parou, encarando-a intensamente. Havia um brilho de respeito misturado com ameaça em seu olhar. Você é corajosa, disse ele. Mas determinação por si só não basta para sobreviver neste mundo. Esse confronto deixou Samantha exausta, mas mais determinada do que nunca. Ela entendeu que para sobreviver, só podia confiar em si mesma. Cada sorriso, cada gesto de Amir, cada detalhe luxuoso do palácio se tornou parte da armadilha que ela precisava desarmar. Ao sair do escritório, uma ideia se formou em sua mente. Ela precisava encontrar um aliado, alguém que pudesse ajudá-la a entender e frustrar os planos de Amir. Mas naquele palácio dourado onde todos os funcionários pareciam estar sob controle, encontrar alguém em quem pudesse confiar seria uma provação perigosa. Samantha estava no terraço, olhando para as luzes cintilantes da cidade abaixo, e sussurrou para si mesma, eu sobreviverei. Eu preciso sobreviver. O perigo era real, iminente, mas pela primeira vez, ela sentiu vontade de lutar, de batalhar contra um destino que parecia já selado. O dia amanheceu sobre o palácio, mas para Samantha, a luz da manhã não trazia calor. Cada raio de sol parecia realçar a magnitude da armadilha em que ela havia caído. Desde o confronto com Amir, medo e determinação coexistiam dentro dela, formando uma tensão quase insuportável. Samantha sabia que precisava agir rápido. Não podia ficar mais um minuto naquele palácio dourado que agora parecia uma prisão. Cada servo, cada guarda parecia obedecer a um código invisível, e ela sabia que qualquer tentativa de fuga seria examinada. Mesmo assim, ela precisava tentar. Ela começou dirigindo-se à entrada principal, na esperança de pegar um táxi ou se misturar com os transeuntes da cidade. Mas as portas estavam trancadas e vigiadas. Câmeras de segurança e guardas uniformizados a faziam sentir-se espionada a cada passo. Até as janelas grandes e imponentes não davam para nada acessível.
O palácio inteiro parecia projetado para confinar, controlar e manipular. A frustração e o medo a consumiam, mas ela se recusou a ceder. Tentou passagens laterais, escadas dos fundos e até portas da cozinha e da garagem, mas todas as saídas estavam bloqueadas, todas as tentativas interceptadas. Samantha começava a sentir o pânico se instalando. Percebeu que a sofisticação daquela armadilha excedia em muito o que ela havia imaginado. Enquanto pensava em um plano, avistou uma figura discreta em um canto do corredor, uma criada que parecia olhá-la preocupada. Era Leila. Samantha soube imediatamente que ela poderia ser sua única chance. Aproximou-se cautelosamente e sussurrou: "Preciso sair daqui. Você pode me ajudar?" Leila, após um momento de silêncio, assentiu. "Sim, mas precisamos ter cuidado. Amir controla tudo. Até os menores gestos são observados." Ela guiou Samantha por passagens secretas, corredores raramente usados, escadas de serviço estreitas e saídas quase invisíveis. Pela primeira vez desde o casamento, Samantha sentiu um pouco de esperança renascer. Mas o progresso deles foi interrompido. Um guarda apareceu de repente, e Samantha percebeu, horrorizada, que mesmo nessas passagens secretas, Amir havia planejado a presença de observadores. A tensão atingiu o ápice. Cada segundo era uma luta contra o tempo, contra o medo, contra a engenhosidade do homem que a seduzira e traíra. Samantha então compreendeu uma verdade crucial: fugir sozinha era impossível. Ela precisava encontrar uma maneira de enganar Amir por dentro, de entender seus planos antes que fosse tarde demais. Sua determinação, longe de enfraquecer, transformou-se em uma nova força interior, pronta para desafiar o destino, custe o que custar. Aquele dia marcou uma virada. Samantha agora sabia que estava presa, mas se recusava a desistir. Cada fracasso fortalecia sua determinação e no silêncio do Palácio Dourado, um plano começou a tomar forma em sua mente. Um plano para sobreviver e descobrir a verdade. A noite envolveu o palácio de Amir em um manto escuro e silencioso. Samantha, com o coração disparado, seguiu Leila por corredores estreitos e escadas quase esquecidas. Cada passo soava como um aviso, mas desta vez a esperança havia substituído um pouco do seu medo. Ela sentia que não estava mais sozinha. Leila, a empregada, parecia calma, mas tensa. Seus olhos castanhos refletiam medo e determinação. "Você não imagina como é trabalhar aqui", sussurrou ela. "Estamos todos sob o controle de Amir, mas eu sei como ele pensa, como ele age, e posso ajudar você a sobreviver, se me ouvir." Samantha sentiu sem conseguir falar, ofegante. Percebeu que Leila conhecia cada canto do palácio, cada guarda, cada câmera de vigilância. Ela era sua única esperança. Juntos começaram a formular um plano para enganar Amir. Leila explicou os detalhes. As saídas principais são todas monitoradas. Até as passagens laterais têm câmeras e detectores de movimento. Mas há uma antiga galeria de serviço, esquecida por quase todos. Se conseguirmos, podemos chegar à parede externa e passar despercebidos. Samantha ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe em sua mente. Sentia o coração disparar, mas desta vez, era a determinação que guiava suas emoções, não o medo. Ela sabia que cada movimento tinha que ser calculado, cada gesto preciso. Um passo em falso e tudo estaria perdido. À medida que se aprofundavam nos túneis escuros, Leila acrescentou: "Vocês devem estar preparados para mentir, enganar, agir como se tudo estivesse bem. Amir não perdoa erros. Mas se tivermos sucesso, vocês finalmente poderão ser livres." Samantha respirou fundo. "Farei o que for preciso", disse ela com firmeza. "Não vou deixar esse homem decidir a minha vida." Pela primeira vez desde o casamento, Samantha sentiu uma centelha de esperança. Ela não estava mais sozinha, e juntos tinham uma chance. Mas ela também sabia que o tempo estava se esgotando. Cada minuto que passava aproximava Amir de seus planos, e a armadilha estava se fechando lenta, mas seguramente. Enquanto se esgueiravam pela escuridão, Samantha percebeu uma verdade crucial: sobreviver exigia mais do que coragem. Ela precisava ser astuta, perspicaz e estar pronta para enfrentar o inimaginável. A batalha por sua vida havia começado, e ela estava determinada a vencê-la, custasse o que custasse. O palácio estava silencioso, mas o ar parecia carregado de tensão. Samantha e Leila haviam se refugiado em uma pequena sala de serviço, escondidas da vista. A luz fraca não era suficiente para dissipar o peso do medo que pesava sobre Samantha, mas ela estava determinada a compreender a magnitude do perigo que a ameaçava. Leila pegou uma pequena pasta que roubara do escritório de Amir. Os documentos continham informações detalhadas sobre os negócios da família Al-Fahd, alianças políticas e o mais importante, a própria Samantha.
Cada página revelava a frieza calculada de Amir e o motivo pelo qual ela fora escolhida para aquele casamento. Ele herdaria uma fortuna colossal deixada por um parente influente, e este casamento era uma forma de garantir sua posição e neutralizar quaisquer ameaças. Samantha leu as frases com horror. A noiva deve ser neutralizada após a cerimônia para evitar qualquer complicação. Todas as medidas estão em vigor para garantir que o patrimônio e os bens permaneçam intactos. Cada palavra parecia mordaz, cada frase uma punhalada no peito. Ela percebeu que tudo que acreditava ser amor e segurança era uma mentira, uma armadilha mortal. As lágrimas brotaram, mas Samantha as conteve. O medo não era mais suficiente, ela precisava pensar, planejar, agir. Temos que encontrar um jeito de avisar alguém, a polícia, a mídia, qualquer um. Mas temos que ter cuidado, sussurrou para Leila. Leila assentiu. Sim, mas Amir não deixa nada ao acaso. Até seus funcionários mais próximos estão sob vigilância. Qualquer movimento suspeito é imediatamente reportado. Samantha respirou fundo, sentindo o coração disparar. Pela primeira vez ela entendeu a magnitude do perigo. Amir não era apenas perigoso, ele era implacável, inteligente e disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Mas ela também sentiu uma nova força crescendo dentro dela. Ela não podia simplesmente fugir. Ela tinha que sobreviver e expor a verdade. Naquela noite, Samantha e Leila passaram horas elaborando um plano detalhado. Estudaram passagens secretas, escalas de guardas e pontos fracos no sistema de vigilância. Cada detalhe importava. Cada erro poderia ser fatal. Samantha sabia que sua vida dependia da precisão da estratégia delas. À medida que o amanhecer se aproximava, Samantha sentiu uma mistura de medo e determinação arder dentro de si. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava, ou ela conseguiria frustrar a armadilha, ou seria vítima do plano cuidadosamente orquestrado de Amir. Mas uma coisa era certa, ela não desistiria sem lutar. O destino, cruel e implacável, havia revelado sua face, e Samantha estava pronta para enfrentá-lo, custasse o que custasse. A noite estendia seu véu sobre o palácio, mergulhando cada canto em uma escuridão quase total. Samantha e Leila estavam nas sombras de um corredor esquecido, com os planos do palácio gravados em suas mentes. Cada passo que davam parecia ecoar no silêncio opressivo, como um aviso sombrio de que o menor movimento em falso poderia custar-lhes a vida. É agora ou nunca, sussurrou Leila com os olhos refletindo preocupação misturada com determinação. Samantha sentiu cerrando os punhos. Ela sentia o coração batendo forte, mas, desta vez, o medo era amenizado por uma nova força, a vontade de sobreviver. Eles se moviam silenciosamente em direção ao heliporto do palácio, a única porta de entrada para a liberdade, quando uma sombra surgiu de repente. Amir. Seu sorriso gélido refletia seu conhecimento de cada movimento, cada tentativa de fuga. Eu sabia que você tentaria alguma coisa, disse ele calmamente, sua voz ecoando pelo corredor como um aviso mortal. Samantha sentiu o sangue gelar, mas não recuou. Por que, Amir? Por que esse casamento se tudo já estava planejado? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. Amir se aproximou lentamente, cada passo pesado, cada gesto calculado. Samantha, murmurou ele, tudo o que fiz para sobreviver neste mundo. Este casamento foi apenas um meio. Seu olhar era frio, implacável, mas Samantha também viu um lampejo de respeito por sua coragem. Leila aproveitou a distração para tentar empurrar Samantha em direção à escada de incêndio que levava ao heliporto. Mas Amir reagiu imediatamente, bloqueando o caminho. Um confronto eclodiu. Samantha, trêmula, mas determinada, usou toda a sua coragem para se defender, enquanto Amir demonstrava toda a frieza calculada que moldara sua vida. Cada segundo era uma batalha de vontades. Samantha sabia que se falhasse seria o fim, mas ela se recusou a se submeter. Ela forçou a passagem, empurrando Amir, e eles correram em direção ao heliporto. Os guardas alertados vieram correndo, mas a velocidade e a engenhosidade de Samantha e Leila permitiram que elas se esquivassem dos obstáculos. Por um momento a liberdade pareceu ao seu alcance. Samantha sentiu o ar fresco do telhado acariciar seu rosto, um sopro de esperança naquela noite aterrorizante. Mas Amir, fiel ao seu plano, reapareceu, um último obstáculo implacável entre ela e a vida. Cada olhar, cada movimento, cada decisão tornava-se crucial. Samantha entendia que aquela noite decidiria tudo, sua sobrevivência ou seu trágico destino. E no silêncio opressivo, o ato final daquele drama estava prestes a começar. O ar fresco no heliporto não trouxe trégua a Samantha. Seu coração batia forte, suas pernas tremiam, mas sua mente permanecia lúcida. Ela finalmente conseguia ver a cidade reluzente abaixo dela,
um símbolo de liberdade e esperança. Mas o perigo ainda estava lá. Amir Al-Faad, calmo e impassível, estava diante dela, com um sorriso gélido nos lábios. Você foi corajosa, Samantha, disse ele suavemente, mas cada palavra soava como uma frase. Mas você nunca deveria ter pensado que conseguiria escapar de mim. Samantha sentiu medo e desespero tomarem conta dela, mas se recusou a entrar em pânico. Sabia que aquele momento decidiria sua vida ou morte. Tentou negociar, argumentar com Amir, implorando por sua misericórdia. Deve haver outro jeito. Eu não sou um perigo para você. Mas Amir não demonstrou compaixão. Ele se manteve firme em seu plano, implacável e frio. Um gesto rápido, um movimento calculado, e toda a esperança pareceu desaparecer. Samantha sentiu um choque violento, um tremor final percorrer seu corpo. A queda foi brutal e em seus momentos finais, ela compreendeu que tudo o que ela pensava ser um conto de fadas não passava de uma armadilha mortal. Leila, uma testemunha indefesa, gritou em desespero ao ver Samantha cair. Ela investiu contra Amir, mas ele a deteve facilmente, demonstrando que cada detalhe de seu plano havia sido planejado, até mesmo as testemunhas. Leila ficou sozinha, arrasada pela perda da mulher que se tornará mais do que uma aliada, uma amiga, uma irmã, uma companheira nesta luta pela vida. Quando Samantha deu seu último suspiro, o mundo ao seu redor pareceu congelar. As luzes brilhantes de Dubai não continham mais calor, o dourado do palácio não tinha mais brilho. Tudo o que restava era o silêncio gélido do destino cumprido. Nas horas que se seguiram, Amir apagou todas as evidências, deixando para trás um palácio vazio, um mundo ainda alheio à tragédia que acabará de se desenrolar. Mas a memória de Samantha jamais seria esquecida. Sua coragem, determinação e luta pela vida deixaram uma marca indelével, mesmo diante da crueldade e da traição. O destino, cruel e implacável, havia chegado, mas a lenda de Samantha estava começando a se formar nos corações daqueles que ouviriam sua história. Poucos dias após a tragédia, o mundo inteiro soube da morte repentina de Samantha Carter. A mídia internacional noticiou: uma jovem americana, esposa de um bilionário árabe, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Mas ninguém ainda sabia toda a verdade por trás dessa tragédia. Leila, arrasada pela perda de Samantha, mas determinada a honrar sua memória, decidiu revelar os segredos que Amir havia escondido. Ela contatou a imprensa e as autoridades, entregando documentos roubados e evidências das maquinações de Amir. As revelações foram explosivas: manipulação, crimes financeiros, casamentos orquestrados para herdar fortunas e neutralizar testemunhas. O mundo ficou chocado. Os jornais falavam de Samantha não apenas como uma vítima trágica, mas também como uma heroína silenciosa. Ela havia descoberto a verdade, confrontado o implacável Amir e tentado sobreviver apesar do horror. Sua coragem foi celebrada e se tornou um símbolo de integridade e determinação diante da injustiça. Amir, por sua vez, sentiu o mundo ruir ao seu redor. Investigações expuseram seus crimes e manipulações, e ele foi forçado a responder por suas ações perante um tribunal internacional. A queda do poderoso e implacável bilionário mostrou que mesmo os planos mais bem elaborados podem ser expostos e punidos. Samantha, embora ausente, deixou um legado de coragem e memória. Seu nome se tornou uma lenda, uma inspiração para todos que lutam contra a manipulação, a injustiça e a crueldade. A vida de Samantha Carter, embora tragicamente curta, mostrou que a verdade sempre emerge e que mesmo diante da morte, a coragem deixa uma marca eterna. No palácio vazio, agora guardado pela justiça, o dourado ainda brilhava, mas não conseguia mais esconder as sombras da traição e da crueldade. O mundo aprenderá a lição. O poder pode ser imenso, mas a verdade e a coragem são ainda mais poderosas.